amados, estamos juntos e misturados para mais uma ministração em graça, né? Aquela que nos liberta, nos fortalece, nos abre caminhos, ou seja, a graça de Deus é maravilhosa, é grandiosa essa graça. Ela é tão grande que nós não precisamos nem ler Bíblia para nós chegarmos a esse entendimento. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Você aí do seu sofá, eu daqui da minha sala, não importa o local que você esteja, não importa a posição, talvez você já esteja até deitado na sua cama, mas importa que você vai ligar o seu aparelho de celular e vai ouvir, né, acompanhar essa ministração que nos liberta. Hoje nós vamos dar início duas ou três, se não me engano três ministração, o obreiro aprovado. Acho que no Facebook já está até aparecendo. O obreiro, o servo de Deus, obreiro aprovado. É que nós vamos entender hoje, né? Para começar isso aqui, nós vamos começar. Nós temos um tema aqui, o tema eu coloquei, o obreiro aprovado. E para isso nós vamos ver 3 mandamentos aqui. Esses mandamentos vai iniciar hoje, por isso que é bom que você assista hoje, assista quarta-feira, e talvez nós precise ir até a outra quarta-feira. Nós dividimos para não ficar muito comprido o nosso vídeo. O sistema religioso acha que ser um servo de Deus, um obreiro de Deus, está dentro de uma chamada igreja, com a bandeja, com a Bíblia na mão, lendo até para as pessoas. Acha que ser servo de Deus é isso. E nós vamos aqui entender que não é isso. Amém? Então, se você tem realmente interesse de se identificar como um servo de Deus, um obreiro de Deus aprovado, fique nesse vídeo, continue nesse vídeo na quarta-feira que vem, né? Para você chegar nesta conclusão. O servo de Deus, obreiro aprovado. Então vamos lá, vamos dar o nosso início aqui. A verdadeira... O que é que eu escrevi aqui? É isso mesmo. A verdadeira prosperidade, amados, cada um de nós carregamos esta semente da abundância, né? Eu vou repetir. A verdadeira prosperidade, cada um de nós carrega essa semente da abundância, mas só aquele que aprende a cultivá-la sobre a luz da sabedoria é que são capazes de fazê-la, ela brotar. Não adianta você querer ser um obreiro se a tua sabedoria não aponta para o caminho certo, né? O que você tem que fazer para ser um obreiro de Deus, para ser um servo de Deus. Lembre-se que, se não me engano, lá em Isaías está escrito que Deus não precisa de nada nosso, né? Deus não precisa de nada nosso, porque até o ar que nós respiramos, é Ele que nos dá, é Ele que nos serve. Amém, meus amados? Então aprenda o que é ser servo de Deus, obreiro de Deus aprovado. E nesta caminhada, nessas 2 ou 3 quarta-feiras, você vai terminar esse estudo como um servo de Deus, como
um obreiro de Deus. Fazendo a brotar. Quando nós olhamos para o tempo que é o maná, né? Voltamos lá no tempos atrás do povo de Israel, lá no deserto, né? Quando olhamos para o tempo que o maná caía sobre a terra, nós vimos que aquilo não era apenas alimento, mas sim uma lição entre Deus e o homem. A verdadeira, entre Deus e o homem, que é a verdadeira prosperidade, não vem da terra. Então, meus amados, aquele maná que caía lá no deserto, era Deus dando uma lição para aquele povo e dá para nós hoje, né? Que a verdadeira prosperidade, ela não vem da terra, ela cai do céu. Amém, meus amados? Então vamos aprender isto. Mas a relação do homem com o divino é o elo, a relação do ser humano com o divino é o elo. É o elo entre o espírito e o quê? O trabalho. E o trabalho, já estou cansado de falar sobre o trabalho aqui. Começamos a falar disso desde janeiro, né? E o trabalho que transforma o pouco em muito. O livro de Deuteronômio, do hebraico Devarim, né? Deuteronômio do hebraico quer dizer Devarim, no capítulo 8, versículo 18, diz: lembra-te do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá forças para adquirires riquezas. Essa palavra é a base da prosperidade. Então, é bom que nós entendemos que Deus, Ele não nos dá uma casa, Ele não nos dá um carro. Ele dá o quê? Ele nos dá força para trabalhar, nos dá sabedoria. Com isso, nós chegamos a uma casa própria, chegamos a um carro próprio, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com Salomão. Salomão sacrificou, segundo a Bíblia, né? Não posso pôr minha cabeça na forca, mas segundo a Bíblia, Salomão sacrificou 1000 bois de uma vez só. E Deus apareceu para Salomão e perguntou: o que queres de mim? O que queres que eu faça por ti? Salomão não pediu riqueza, mais uma fazenda, mais 10.000 bois. Não, Salomão pediu o quê? Sabedoria. Porque Salomão sabia que com a sabedoria ele formava mais 10.000 bois na fazenda. Amém? Então aprenda isto. Como ele disse ao profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumpri-la. Então, meu amado, se Deus falou, creia nisto. Creia na palavra que Ele falou. Na palavra que Deus falou. Não é em palavra de homem, dizendo que Deus me falou. Fuja disso. Deus falava pelo profeta. Amém, meus amados? Mas essa hierarquia de profeta acabou. Então Deus fala conosco propriamente quando nós damos lugar, né? Quando nós entendemos que Ele fala direto conosco, Ele pode falar direto conosco. Não precisamos de profeta.
para transmitir a palavra de Deus para nós. Não precisamos de pastor, de homem como pastor, para transmitir a palavra de Deus para nós. Não precisamos disso. Nós precisamos de Deus falar conosco. E quando você ouve a palavra, na verdade, Ele fala com você. Amém? Para fazê-la cumpri-la. Deus não condena a riqueza, mas revela a sua origem. Deus, Ele não condena a riqueza, mas Ele revela a sua origem. Eu posso te perguntar qual é a origem? Você já pode me responder? Qual é a origem da riqueza quando é de Deus? A riqueza que é de Deus? A riqueza que é de Deus, ela não é aquela que se vende a sua consciência, né? Como lá em Brasília, todos ali estão vendidos. Ali em Brasília, se tiver 20 no meio de todos eles ali que não foram vendidos, é muito. O resto estão todos vendidos. Essa riqueza não é de Deus. Ela não provém de Deus. Amém? Então você precisa conhecer, em primeiro lugar, você precisa conhecer qual é a riqueza que provém de Deus e qual a riqueza que não provém de Deus. A origem, né? Revela a sua origem. Ela age na vida daquele que sabe usá-la. Na vida daquele que sabe usar com propósito, né? Nós aprendemos isso nos vídeos anteriores. O propósito, ele está em todas as coisas, no uso do anel, na palavra, né? O propósito está em tudo isso. E nós temos que usar a sabedoria também com propósito. Nós temos que ter um propósito para usar a sabedoria de Deus. Ou senão ela não funciona. Ela não faz efeito na sua vida para o lado do bem. Pode até fazer pelo lado do mal, mas pelo lado do bem ela não faz. Com propósito e retidão, ou seja, com justiça, com integridade. Então, quando nós praticamos as nossas obras com integridade, com justiça, com retidão, Deus vem, carimba. E você é um abençoado. E você prospera. Porque essa riqueza, esse propósito está alinhado com a palavra dele. E não nisso, né? Ou mudei de faixa aqui, não. Acho que eu mudei de faixa aqui. Com retidão e não com avareza. E não com avareza. E aonde está a sabedoria? E onde está a sabedoria nisso? E não, não buscar o ouro, mas saber quem faz o ouro existir. Essa é a sabedoria de Deus. Quando nós agimos com este propósito de buscar a nossa prosperidade nesta palavra, nesse alinhamento aqui, Deus abençoa. Né? Você é um abençoado. A sua prosperidade é desbloqueada pela lei da gravidade. Isso que eu chamo de lei de Deus. A lei da gravidade. Quando você age alinhado com a palavra dele, quando você busca a sua prosperidade alinhado com esta palavra, né? Vamos voltar atrás, de buscar o ouro, né? não de buscar o ouro, mas saber quem faz ele existir. Aí sim.
quando você busca esse ouro, sabendo quem é que faz ele existir, você cresce, você prospera, você não se engana, nem é enganado. Não engana, não se engana. Você não é enganado. Aqui vai uma recomendação. Nunca deixe entrar no seu coração que você tem, que o que você tem é seu. Que o que você tem é seu. Você é apenas um administrador. Porque se o que você tivesse fosse seu, você levaria ela no caixão quando você morresse. E quando eu falo isso, eu estou falando no geral, né? Porque, mas como é que eu vou levar no caixão uma fazenda? Como que eu vou levar no caixão 10 mil bois? Não. Se você tivesse R$1 trilhão na sua casa guardado, quando você morresse, você não tinha como levar nem R$1. Por quê? Porque não é seu. Deus te deu para administrar. Então você é um administrador das riquezas de Deus. Ele põe a tua mão para você administrar. E dependendo, ele vai pondo na medida da sua disposição, né? E o que passar disso é o quê? Orgulho. Se você acha que tem alguma coisa, você é um orgulhoso. Se você acha que você tem ou você é alguma coisa. Eu sou o pastor Godofredo. Você não é nada. Se você não tivesse orgulho, você reconhecia, eu sou o Godofredo pastor. Olha a palavra, você pode até não entender esta colocação da palavra. Mas esta palavra, quando é colocada no lugar certo, ela mostra quem você é. E ela mostra o respeito que você tem com Deus, né, com o Criador. Você não é nada. Todo que eu vejo nas redes sociais aí, quando eu tenho tempo eu comento, eu digo, você não é nada. Você não é nada. Porque as pessoas vêm nas redes sociais e a primeira coisa que ela fala, ela diz, eu sou o pastor Godofredo, eu sou o profeta Chifronildo, eu sou a missionária, eu nem sei o nome da missionária, mas é assim que elas aparecem, elas querem ser, e ela não é nada, isso é orgulho. Quando você acha que você é alguma coisa, ou que você tem alguma coisa, não, eu tenho um avião, você não tem nada. Porque Deus pode derrubar esse avião e acabou o avião e a sua vida. Você não tem nada. Eu tenho 10 mil bois, você não tem nada. Deus pode mandar uma doença lá e matar todos. Então aprenda isto. Você é um administrador. Quanto mais você for bom nisso, mais Deus vai pôr na sua mão. É assim que funciona. É assim que o carro anda. Tá vendo? Um administrador. O que passar disso é orgulho. E o orgulho é o princípio da destruição. O orgulho é o princípio da destruição. Aprenda isso. Porque essa palavra não falha. O orgulho é o princípio da destruição. Quando você reconhece que você é um administrador, você está honrando a Deus com os seus bens, com aqueles bens que você administra. É assim que você honra a Deus. Honrar a Deus, meu amado, minha amada, não é pegar o dinheiro que você tem, os bois que você tem numa fazenda, e entregar para
chamado pastor, que administra uma igreja, chamada igreja, que também não é igreja. Você vê o tamanho da falsidade dentro dessas religiões. Pastor que não é pastor, porque o nosso pastor, o pastor da igreja de Cristo é Cristo. Então ele não é nada. Ele está mentindo quando ele diz que é um pastor. Amém, meus amados? Igreja, quando ele administra uma igreja, que não administra a igreja, quem administra a igreja é o próprio Cristo. Ele é o nosso pastor, ele administra a igreja. Então você vê, só para você tirar uma ideia do tamanho da falsidade, das hipocrisias que existe dentro das chamadas igrejas. Eles vivem nisso e vivem disso. Vivem nisso e vivem disso. As igrejas, que são os frequentadores, vivem nisso. E os chamados pastor, que não são pastor, vive disso. Vive da ignorância da igreja, não saber quem ela é. Aí que está a diferença. Amém? Vamos aqui. Os seus bens. É como está escrito em Provérbio 3, versículo do 9 ao 12. Com isso aprendemos, você lê aí, eu não escrevi aqui porque é muito longo escrever todos esses versículos, mas você pode ler aí na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e lê aí. Provérbio 3, do 9 ao 12. Amém? Com isso aprendemos que não devemos seguir o dinheiro. Perdão, não é seguir, é segurar. Não devemos segurar o dinheiro, mas fazemos um canal para que ele possa ir e vir. Eu já até falei isso sobre este canal nos vídeos anteriores. Se você tem assistido, você tem se lembrado. O importante aqui não é ouvir o que eu estou falando agora, é que você não esqueça o que nós estamos aprendendo. Possa ir e vir. Então, é você que vai criar esse canal, para que esse dinheiro circule. Ele vá e volte. Vá e volte. Quando você faz girar o dinheiro, alinhado com a palavra de Deus, sem o orgulho, né? Sem a avareza, você faz girar o dinheiro em cima da palavra de Deus, em cima daquilo que nós conhecemos como mandamento de Deus, lei de Deus, a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela funciona assim, no vai e vem. Você fez, você recebe. Você fez o bem, você recebe o bem. Você fez o mal, você recebe o mal. Não é que Deus é mal. É que o povo traduz isso errado. Deus não é mal. Deus é bom. Deus é bom. Essa é a lei dele. A lei dele funciona assim. Faça o bem que você recebe o bem. Faça o mal que você recebe o mal. Essa é a lei de Deus. A prosperidade vem e vem com paz. A prosperidade de Deus, preste atenção, a prosperidade de Deus, ela vem e vem com paz. Mas quando você acha que tudo é seu, a prosperidade pode até vir, mas traz transtorno. Traz transtorno. Traz transtorno, né? Intriga. E o
espada, né? E o ouro é como uma espada, ou seja, a prosperidade. É como uma espada de dois gumes. Se você tem como ídolo essa prosperidade, você vai ter transtorno. Você vai ter transtorno nessa prosperidade. Ele deixa de ser uma bênção e se torna uma maldição. Mas se você a tem como uma ferramenta, é assim que nós temos que administrar aquilo que nós falamos que é nosso, mas não é nosso, porque se fosse nosso, nós ponhávamos no caixão e levava, mas não é nosso. Nós deixamos aqui. E ninguém leva, ninguém nunca leva, porque não é de ninguém, é de Deus. E o que é de Deus tem que ficar aqui. Aqui é o reino de Deus. Nós vamos chegar lá. É como uma ferramenta. Ele se torna sagrado. Então, quando você usa a prosperidade que você tem, o ouro que você tem, como uma ferramenta, ele se torna sagrado na sua vida. Ele se torna uma bênção e você cresce. Amém? Sagrado, trazendo prosperidade e paz. Então, quando você sabe que você é apenas um administrador, aquelas riquezas que Deus colocou na tua mão para administrar, ela traz paz, né? Ela cresce a cada dia com paz e não com transtorno, não com intriga, com paz. O livro de Gênesis 2,15, no hebraico, Bereshit, né? Do hebraico, livro de Gênesis. A palavra Gênesis do hebraico Bereshit. Está escrito: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O trabalho não é um castigo, é bênção. E foi com esse ato chamado trabalho é que tornamos essa parceria com Deus. É com o nosso trabalho que nós se tornamos parceiros de Deus. Quando nós trabalhamos honestamente, né? E fazendo daquele fruto do nosso trabalho justiça e honestidade. Aí isso se multiplica e se multiplica com paz. Amém? Na construção do seu reino aqui, nós, preste atenção, meus amados, nós vivemos no reino de Deus. Você pode não acreditar. Se você não acredita, então não espere ser uma pessoa próspera com paz. Você pode até ser uma pessoa próspera, mas sempre vai te vir acompanhar as consequências, né? As desgraças, vem tudo junto aí. Aí você ganha de um lado, perde do outro e vira essa questão toda aí. Então, a construção do seu reino aqui. Esse reino, ao contrário do que diz no sistema religioso, esse reino é de Deus. Esse reino é de Deus. Tudo é de Deus, porque foi Ele quem criou tudo. Amém? E quando você reconhece a sua serventia, né?
Quando você reconhece a sua serventia aqui aonde você vive, é aqui que você tem que se reconhecer o que você é, porque é aqui onde você vive. É aqui que você tem que reconhecer o que você tem, porque é aqui que você vive. O que você administra, né? É aqui. Você não vai levar nada quando você partir dessa terra. Onde você vive, você deixa de ser um servo de Deus, preste atenção, você que eu prometi lá no Facebook, você que tem acompanhado meu Facebook, eu prometi hoje, hoje acho que foi essa noite ainda, né? Não foi agora de manhã, que todos que acompanhar essa ministração hoje, quarta-feira que vem, e talvez na próxima quarta-feira ainda, você vai sair dessas ministrações como um servo de Deus, um obreiro de Deus. E você é um servo de Deus, você é um obreiro de Deus aqui nessa terra. É aqui que você é um servo de Deus, um obreiro de Deus. É aqui que você tem que se mostrar que você é um servo de Deus, um obreiro de Deus. Porque lá, Ele não precisa de você. Até o ar que você respira, é Ele que te dá. É Ele que te dá. Um servo de Deus. E se torna um parceiro. Qual é melhor? Eu pergunto, né? Qual é melhor? Ser servo ou ser um sócio, né? Porque parceria é sócio. Parceria é sócio. E qual que você escolhe? Ser um servo, que a palavra servo vem da terminologia escravo, ou você prefere ser um sócio de Deus? Qual que você vai escolher? Responda aí. Não se acanhe. Mostre que você já reconheceu Deus na sua vida. Assuma isso. Enquanto você não assumir isso na sua vida, que você é um parceiro de Deus, que você serve a Deus desta maneira, você nunca vai conhecer Deus, nunca vai receber nada de Deus. O muito ou pouco que você tiver fora dessas condições vai te trazer castigo, vai te trazer muitas consequências. Então aprenda isto. Parceiro contribuindo, um parceiro de Deus contribuindo para o reino em seu próprio favor. Olha só, meus amados. Deus não precisa de nós. Ele próprio não precisa de nós. Nós estamos aqui nesse reino, aonde Ele fez esse reino, criou esse reino, e tudo quanto nele há, colocou-nos aqui para servir a Ele, não servir a Ele, mas sendo um parceiro dele, para o nosso favor. Então, já que Deus não precisa de nada nosso, então tudo aquilo que nós contribuímos aqui nesse reino, volta como? Volta como recompensa em nosso favor. Então é por isso que você precisa trabalhar com justiça, com integridade, porque é para você mesmo que você está contribuindo. É para você mesmo. Deus não quer nada, né? Deus não quer nada de você. Ele apenas quer que você contribua nesse reino aqui a seu favor. Amados, Deus não tem servo. Eu vou repetir, Deus não tem servo, nem precisa disso. Deus não precisa de servo.
É Ele que criou todas as coisas. Nem mesmo nós, seres humanos, precisamos de servos. Você precisa de um servo? É isso que você tem que desenvolver a sua mente em cima dessa sabedoria. Nem mesmo você precisa de um servo. Imagine Deus. Se Deus vai precisar de você, vai precisar de servo. Se você mesmo como humano não precisa, você precisa do quê? Eu vou lhe mostrar quem é o teu servo. Quem é servo seu? Eu vou lhe mostrar. Precisamos de Deus, de servo. Deus tem nos dado essas condições para todos nós. Ninguém é servo de ninguém. Eu vou repetir. Ninguém é servo de ninguém. Servo não tem salário. Então, servo é um escravo. E Deus não quer que ninguém seja escravo de ninguém. Ninguém seja servo de ninguém. Muito menos dele. Deus não nos quer nos escravizar. Ele quer que nós tenhamos a nossa vida, sejamos prósperos. Tem mais outra página aí. Servo é uma pessoa que não tem salário. Trabalha pelo o pão e a roupa. Isso é o servo. Então é por isso que você vê crente. Quantos milhões de crentes não existem por aí? Nessas condições, meus amados. Nessas condições. Só tem o pão de cada dia e a roupa para dormir. E a roupa para vestir, perdão. Mas ele foi ensinado. O crente, ele foi ensinado a dizer graças a Deus em tudo. Você tem que dar graças a Deus em tudo. Isso é uma ideia diabólica. É uma ideia diabólica. Você só tem o pão e às vezes até lhes falta este pão. E uma roupa ou duas. Você tem que ter muito crente, muitos crentes que tem por aí, só tem duas roupas. Ele está vestido numa enquanto a outra está lavada. Quando aquela roupa seca, ele veste e tira aquela outra. Isso é vida de uma pessoa de Deus, de um parceiro de Deus. Não é vida de um parceiro de Deus. Trabalha pelo seu pão e a roupa. E quem é o nosso servo, então? Quem é o nosso servo? Os pastores ensinam essas pessoas a não aceitar esse servo. Amaldiçoar esse servo. Mas manda fazer o quê? Manda amaldiçoar esse servo e dar o quê? Para eles. Eles querem o servo. Eles tiram de você. Eles fazem de tudo para você não reconhecer que isso é o teu servo. E você tem que dar graças a Deus em tudo. Isso é algo diabólico. O nosso servo, quem é? O dinheiro. O dinheiro é o nosso servo. Então, quanto mais nós, com honestidade, nós granjeamos dinheiro, mais liberdade nós temos. Mais liberdade nós temos. Por isso é que devemos reconhecer o dinheiro como algo sagrado. Foi Deus que nos deu. É algo sagrado. Não fique dentro de uma chamada igreja. Se aquele homem que fica lá em cima daquele picadeiro com o nome de altar,
disser para você que você tem que dar tudo que você tem, porque o que você tem não é teu, é de Deus, você tem que devolver para Ele. Não devolver para Ele não, Ele que nos deu, para que nós administremos. Aí você cai nessa ilusão, aí pega daquilo que Deus te deu para você administrar e dá para quem? Para outro. Por isso é que devemos reconhecer o dinheiro como algo sagrado. Amados, podemos ver o verdadeiro servo de Deus, o dinheiro, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Número 1, servo de Deus é o dinheiro. É o dinheiro, é o servo de Deus que Ele nos deu, que Deus não precisa de servo, é dele e Ele nos deu para nos servir. É o dinheiro. Deus cria um reino, presta atenção, Deus cria um reino terreno, onde nós estamos, e cria um servo para cuidar do terreno. Para cuidar dele, é que eu estou mudando a linha. Para cuidar dele, Deus cria, o servo de Deus é o dinheiro, Deus cria um reino terreno, onde nós vivemos, cria um servo para cuidar dele, do terreno, né, do reino. Um servo para cuidar do reino. Quem é o dinheiro? Aprenda isso. Para cuidar dele. Pois tudo que faz nessa terra precisa o quê? Precisa do dinheiro. Não se faz nada nessa terra sem o dinheiro. Nós só somos apenas colaboradores dessa maneira é que somos servo do reino, porque Deus não precisa de alguém, não precisa de alguém que Ele sirva. Deus não precisa de alguém que Ele sirva. É dessa maneira que nós servimos a Deus. Quando nós trabalhamos, cada um tem a sua função, dependendo da sua função, até você pode ser até mais abençoado, isso aí sim pode até existir, né? Vai depender, porque nem todo mundo é motorista, nem todo mundo é um operador de máquina, seja lá o que for, nem todo mundo é faxineiro. Então cada um tem, nesse reino que Deus fez terreno aqui, também tem a sua, como é que chama aquela palavra? Hierarquia, né? Então, você serve a Deus da maneira que Ele te chamou. Se Ele te chamou para serviço braçal, é porque o reino precisa de gente que trabalha no serviço braçal. Isso, mas nem por isso Ele vai te deixar de te abençoar. Você vai ter o seu quinhão, que chama, né? Conforme o seu desenvolvimento, conforme a tua dedicação a esse reino. Alguém que Ele sirva. E quando nós servimos ao reino, a esse reino que nós vivemos, quando nós servimos ao reino com o nosso trabalho, Deus nos honra. Deus nos honra quando nós servimos esse reino que Deus fez aqui, com o nosso trabalho, ao nosso favor, para o nosso favor. Deus não precisa de nada, meus amados. Deus não precisa de nada. Existe até, talvez eu vou contar aqui uma pequena, perdão pelo tempo, tenha paciência. Eu vou contar aqui uma história, eu vou tentar resumir bem ela, mas você vai entender. Eu conheci, assim, frente a frente eu nunca conheci, mas eu fui lá nas terras dele. Eu conheci aqui em São Paulo mesmo, né?
Muita gente, você mora aqui em São Paulo, todo mundo conhece aqui em São Paulo, já ouviu falar dele. Ele já morreu, mas todo mundo já ouviu falar dele. Emílio de Moraes. O dono era, né, que não morreu, ficou para seus herdeiros. O dono da fábrica de cimento Votoran era de Emílio de Moraes, Antônio Emílio de Moraes. Esse homem, um dia, os funcionários tentaram fazer uma greve, parar. Ele foi até lá, no palanque, e disse, eu só tenho essa fábrica para manter vocês trabalhando, para que essa fábrica leve o pão de cada dia para vocês mesmos. Eu não preciso dessa fábrica. Essa fábrica eu mantenho ela aberta em favor de vocês. Isso é verídico, meus amados, foi verídico, né? Antônio Emílio de Moraes. Então é isso com Deus. Deus criou esse reino ao nosso favor e nós que temos que colaborar em nosso favor. Deus não precisa de nada. Cadê? Nosso trabalho. Deus nos honra. Como está escrito, Mateus 25, 23. Disse-lhe seu Senhor, bem está, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Sobre o pouco, foste fiel. Sobre muito, olha a palavra, sobre muito, não é sobre o muito. É sobre muito eu te colocarei. Sobre muito te colocarei. E assim, meus amados, é o trabalho. Muitos trabalham sem propósito. Esse é o erro de muitos, né? Da maioria, digamos assim. Trabalha sem nenhum propósito, por não conhecer esse elo invisível entre o trabalho e o dinheiro e Deus. Esse é o problema digamos assim, da pobreza que nós temos, podemos dizer também no mundo inteiro. É a falta de conhecimento deste elo do dinheiro, né, do trabalho e de Deus. Quando você conhece isso, a sua vida muda, não tem como parar. Porque é a lei da gravidade, é a lei de Deus. O dinheiro e Deus. E como é como um barco, né? É como um barco sem remo. Pode até flutuar. O barco sem o remo pode até flutuar, mas não anda. Sem o remo ele não anda. É como a fé sem a ação. Você dizer que tem fé e não tem ação, não vai valer de nada. Você pode até dizer que tem fé, mas você não agiu, sua fé não vale de nada. Sem ação, ela pode até existir. A fé, você pode dizer que tem fé. Ninguém duvida que você tem fé. Só não vai funcionar se você não pôr ação nessa fé. Você tem que ter fé e tem que agir. Mas não faz milagre, né? A fé sem ação, ela pode até existir, mas não faz milagre. A fé sem ação, ela não faz milagre. Aprenda a trabalhar com propósito, meus amados. Você lembra quando eu falei que teríamos que construir um canal para que o dinheiro vá e volte? Então, o canal é você. O canal é você. Quando você dá com propósito. Então, até nisso você tem que saber dar. Porque é um mandamento de Deus.
dar aos pobres é o mandamento de Deus. E quando você dá aos pobres, você ajuda o necessitado, Deus fica na obrigação de te devolver aquilo que você deu. Porque foi Ele que mandou. E Ele disse o que lá atrás, nós lemos? Que Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Aprenda isso. Então, dinheiro vai, um canal, para que o dinheiro vá e volte. Então o canal é você, quando você dá com propósito, Deus faz esse dinheiro voltar para você, multiplicado. Mas quando você dá sem propósito, você dá porque teve dó. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Nunca dê nada a ninguém com dó. Nunca dê. Dê com propósito. Com dó, teve pena, você não terá retorno. Você pode até dar dinheiro, dar um objeto, uma roupa, um calçado, uma marmitex a uma pessoa que está necessitada. Mas se você não deu com propósito, Deus não vai te retribuir. Aprenda isso, meus amados. Esse é o segredo da prosperidade. Da prosperidade. Teve dó, teve pena, né? Ou dó. Você não terá retorno. Amados, nunca dê nada a ninguém com dó. Você vai dar Você vai dar que você entende, né? Você vai dar porque você entende que aquele que fecha, preste atenção, é assim que você ainda vai dar. Esse é um dos propósitos, é o propósito que você tem que agir. Você vai dar porque você entende que aquele que fecha a mão está fechando as portas do céu. Mas aquele que abre a mão está abrindo um canal para a bênção fluir de volta. Dar não é só um ato de generosidade, e sim um mandamento de Deus. E não podemos esquecer que Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Amados, o ato de dar é a prática da obra divina. Eu vou repetir. O ato de dar é a prática da obra divina. Então ela não pode falhar. Ela não pode falhar. Não tenha medo de dar. Mas com propósito. Nunca dê com dó. Nunca dê nada a ninguém com dó. Amém? É da obra divina. Participar da obra divina. E Deus, quando vê esse potencial em você, mais Ele te coloca na sua mão. E dessa maneira, né? E é dessa maneira que Deus nos faz servo e obreiro dele. Amém, meus amados? Obreiro não é aquela pessoa que veste um uniforme, aí pega a bandeja, sai servindo o povo, sai servindo o pastor, que varre a igreja, que lava banheiro, que lava o carro do pastor, que carrega a bolsa do pastor, a pasta do pastor, carrega a bolsa da mulher do pastor, que faz o cabelo da mulher do pastor, que engraxa o sapato do pastor.
esse não é ninguém. Esse não é reconhecido por Deus. Mas esse obreiro que eu estou explicando para você aqui, Deus reconhece. Amém? Então, amados, me siga no YouTube. Né? Esse vídeo vai para o YouTube e no Facebook. Se inscreva lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, e dê um like nesse canal lá. Esse canal vem alcançar mais obreiros de Deus. Né? Ou seja, eu vou voltar um pouco, vou voltar a fita. Para esse canal venha fazer mais obreiros de Deus, mais servo de Deus, que é isso que a igreja precisa saber. O que é ser servo, o que é ser obreiro, como serve a Deus e como pode ser um obreiro de Deus. E assim você vai aprendendo, amém? E a semana que vem tem mais, nós vamos continuar nisso aqui, nesse mesmo entendimento. A semana que vem não acabou não, a semana que vem tem mais. Para você que quer ser um servo de Deus, um obreiro de Deus, aprovado por Ele. Amém? Paz eterna a todos vocês. Neste entendimento, até quarta-feira. Mas domingo nós voltamos com a Bíblia, lendo a Bíblia, né? Então nós vamos nesses dois passos, ó. Direita e esquerda, Bíblia, história, Bíblia, conhecimento, Bíblia e conhecimento. É assim que nós andamos. Nós não andamos com uma perna só, porque nós não somos saci pererê. Se eu ficar só lendo a Bíblia para você, aí é uma perna só. Não, nós não vamos andar com uma perna só. Nós vamos andar com as duas. Bíblia e conhecimento bíblico. História, né? Vamos nesse caminho que nós vamos chegar lá. Amém? Paz eterna a todos vocês, que vocês sejam todos abençoados pela graça de Deus.